Paz seja convosco. Amém. Depois de um lanchinho glamuroso, um lanchinho delicioso, nós vamos agora continuar com o nosso alimento espiritual, pedindo a Deus que nos oriente, nos abençoe e nos conceda a graça. Falamos das orientações do Espírito Santo para que nós possamos lidar com o pecado. A primeira, que nós já fomos perdoados pelo Senhor. O sacrifício do Senhor sobre as nossas vidas, ele já é total e completo. Nós dependemos do Espírito Santo, é a segunda orientação. E a terceira orientação é reconhecer que nós temos responsabilidade de dar todos os passos práticos na luta contra o pecado, mesmo dependendo do Espírito Santo. Não quer dizer que esta ação nossa, se ela não ocorrer, não há o perdão, não é isso. Mas nós temos uma responsabilidade perante Deus a nós tomarmos passos práticos para eliminar o pecado. Aquilo que nos é apresentado como pecado pecaminoso, nós temos que dizer não. Nós não podemos simplesmente falar assim, eu vou sentar aqui, e muitas pessoas fazem isso. Coloca lá a Bíblia aberta na casa do Salmo 23, do Salmo 91, fica lá, e a pessoa ela acha que ali está resolvido o problema. Eu vou na igreja uma vez, ou eu vou várias vezes, mas meu coração está longe do Senhor. Os problemas eles existem e eles nos vão ser apresentados dia após dia. E é minha responsabilidade, dependendo da orientação e do fortalecimento do Espírito Santo, de eu romper com essa ação pecaminosa na minha vida. Sei que é difícil manter de igual modo essas duas verdades em minha mente, dependência e responsabilidade. Nossa tendência é salientar uma e esquecer a outra. O que nós gostamos de fazer é falar assim, ou eu sou dependente, ou eu resolvo por minhas forças. Não é nenhuma nem outra, mas, como o Sebastião gosta de fazer, é engrenagem, é a responsabilidade humana e a dependência do Espírito Santo. Tem um problema? Tem um pecado? Tem uma dificuldade na vida? Faz a sua parte e confia que o Espírito Santo vai fazer o outro, para que a engrenagem ela possa funcionar direitinho. Se você tira o Espírito Santo, o que acontece é que o diabo ele entra aqui e ele vai fazer essa engrenagem funcionar da vontade dele. Se você mantém o Espírito Santo e você tira a sua vontade, essa engrenagem ela não tem funcionamento. Então nós temos que entender que são elementos que fazem parte da nossa ação. Nós temos que agir e temos que depender do Espírito Santo. Estou com uma dificuldade financeira, o que eu tenho que fazer? Procurar ser cuidadoso nas minhas finanças. Tenho que procurar não gastar naquilo que não é pão. E aí aguardar que o Espírito Santo, Deus, ele venha nos trazer a provisão. Estou com um problema de relacionamento. Faço a minha parte e convenço, eu oro para que Deus faça a parte dele. Hoje à noite nós vamos falar exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Mulheres, sede submissas como ao Senhor. O homem santo santifica a mulher que não é santa. A mulher que é santa santifica o homem que não é santo. Nós olhamos para as situações e parece que nós não vamos conseguir lidar, mas o Senhor fala que Ele nos ajuda. A sabedoria de alguns velhos escritores é bem útil aqui. Trabalhe como se tudo dependesse de você e confie como se não tivesse feito absolutamente nada. Nós temos que fazer a nossa parte. Estava vendo uma série com a Rosângela ontem, aí a moça, a médica lá, ela interveio lá numa cirurgia, e a pessoa estava em estado grave, ela foi lá na capela lá e falou com Deus assim, a minha parte eu fiz, Deus, agora eu aguardo o Senhor cumprir a sua parte. Quarta orientação,
identificar as áreas de atuação desses pecados sutis. Você tem que parar para pensar. Parar, algo que os cristãos antigamente faziam que não se faz mais hoje. Parar para você pensar: será que eu estou direito? Será que eu estou falando o que é devido? Meus pensamentos estão passando por onde? As minhas mãos que eu levanto para adorar a Deus, elas estão fazendo o que nesse meio tempo? Esse é um dos objetivos dos próximos encontros, em que examinaremos os pecados sutis um a um. A cada encontro, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a descobrir em sua vida algum traço do pecado ali descrito. Então, cada coisa que nós temos falado aqui, você tem que trazer isso para a sua vida e falar: Deus, aonde isso se encaixa na minha vida? Não é deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você tem que usar esse tempo com sabedoria. É como o aluno que ouve a matéria teórica do professor e depois ele vai fazer o que? Exercícios. Se você não tiver esta prática, você vai continuar com seus pecados dentro do coração sem os identificar. Claro que isso exige uma atitude humilde e disposição para encarar o pecado. Senhor, sonda o meu coração. Lembra do salmista? Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Não é que ele está falando assim: eu estou limpão e estou bonito. Ele falou: Senhor, eu não consigo enxergar. Vê em mim se há algum caminho mau. Sonda-me. Ao identificar um pecado, pense nas situações que o desencadeiam. O que é o gatilho que leva você a agir dessa maneira? O que faz você pecar? O que faz você agir desta maneira como você está agindo? Se você não começar a identificar isso, você vai continuar fazendo. De vez em quando eu como, me dá uma azia tremenda. Se você não identificar qual o problema, você vai continuar tendo azia. É o queijo, do pão de queijo. Não, então eu não posso comer pão de queijo. Minha diabetes sobe, então eu não posso consumir muito açúcar. Meu problema de pressão, eu tenho que diminuir o consumo de sal. A mesma coisa dentro da área espiritual. Nós temos que identificar o que nos leva a agir dessa maneira. Preparar-se para circunstâncias ou eventos que despertam o pecado ajuda a dar um fim nele. Eu chamo, dentro do aconselhamento bíblico, de gatilhos. O que leva você a fazer isso? Quinta orientação: você lê a Bíblia e aí você começa a aplicar versículos específicos a cada um desses pecados. Devemos memorizar os versículos, refletir e orar sobre eles e pedir que Deus os use para nos fortalecer na luta contra esses pecados. Não tem outra forma de você lutar contra o pecado senão através da palavra. Lembra lá em Mateus capítulo 4? Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. 40 dias sem comer. Ele não respondeu outra coisa a não ser através da palavra. Também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Jesus estava com fome? Estava. Passou na cabeça na hora que ele falou assim, imaginou um pãozinho quentinho, fresquinho? Pode ter passado, não sei. Mas ele disse para Satanás: não, através da palavra. Aplique os versículos que se referem ao seu pecado na sua vida. O salmista afirmou, Salmo 119, 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque o intuito do pecador, do salmista é o quê? Pecar. E o que ele faz? Eu não peco porque eu guardo no meu coração as tuas palavras. Quando vem aquela tendência de agir, eu lembro da palavra. Estou com uma dificuldade, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar o alimento, não vai faltar a sabedoria, mas você tem que meditar aquilo. Quando vier o levante, não só de Satanás, mas o levante da vontade da nossa carne, você tem que trazer à memória esses versículos para que você possa aplicar no seu coração. Pastor, exatamente o que a gente estava conversando semana passada, eu acho, na EBD, que é a questão do mundo, da sua carne e do diabo, né? Então, quando vier tudo isso, você alimentado da oração e da palavra, você está com o coração alimentado do pão que é Jesus, né? Da água viva.
Então, quando vier tudo isso, seu coração está fortalecido, está alimentado e enraizado em Jesus, e você provavelmente vai estar forte para resistir e sair daí aprovado para vencer tudo isso. Só tira provavelmente, porque se você estiver alimentado espiritualmente pela oração e pela palavra, você irá vencer, não é provavelmente, tá? O que é guardar a palavra? Guardar significa reservar para necessidades futuras. Então você está se alimentando da palavra para que quando você precisar dela, ela está aqui no seu coração. Em 1999, o mundo passou por uma tremenda crise de ansiedade, pensando no que iria acontecer quando os computadores virassem do ano de 31 de dezembro de 1999 a 1º de janeiro. Pensou-se que os computadores iam dar pane, que os computadores que controlavam os mísseis nucleares, eles iriam entrar em pane, iriam disparar, ou iriam disparar e explodir alguma coisa. O pessoal estava tudo ansioso, e todo mundo naquela expectativa: o que vai acontecer, o que vai acontecer. Virou e não aconteceu nada. Muitas previsões sinistras de todos os tipos sobre a economia mundial, e não aconteceu nada. Como resultado, muita gente estocou comida, material de emergência, e não aconteceu absolutamente nada. E isso é o que fazemos ao guardar a Bíblia no coração. Guardar para necessidades futuras. Aquelas pessoas que guardaram e estocaram alimentos, se prepararam. Se tivesse ocorrido alguma coisa, elas teriam o quê? Estar preparadas. Você pode tomar atitudes de proteção, mas você não pode ficar ansioso e angustiado em relação a isso. Armazenamos versículos para as necessidades futuras, para as horas em que somos tentados a nutrir algum pecado, seja ele sutil ou não. Porque nós somos levados a mover o nosso coração a desejo da nossa carne, a ações do passado, a coisas que nós fizemos. Eu agi dessa forma, mas será que você tem que continuar agindo dessa maneira? Não existe mágica nenhuma na memorização de versículos. Eles têm que ser memorizados e aplicados à vida. Entretanto, se tivermos memorizado e usado em oração versículos que falem sobre esses pecados sutis, o Espírito Santo irá trazê-los às nossas mentes em situações específicas para nos lembrar da vontade de Deus, para nos advertir e para guiar o nosso comportamento diante da tentação. Para te ajudar, recomendarei alguns versículos quando estivermos examinando os pecados individualmente. Então não agora, mas depois eu vou trazer alguns versículos para que você comece a memorizar na sua mente. Claro, né? Só memorizar no pé, né? Entendeu? Memorizar na sua mente. Quando você memorizar, entendeu? Isso chama-se redundância. Memorizar na sua mente, sair para fora. Tá errado, tá? Você memorizar para que quando a luta e a dificuldade venha, você traga ela à mente. Eu tenho praticado isso. Então, quando uma luta e dificuldade ela vem ao meu coração, o que eu faço é trazer aquilo à memória, e aquilo vai trazendo paz e calma ao coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um dos que eu mais uso. Dificuldades financeiras, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então você começa a proclamar isso, e essa verdade ela vai te acalmando como se fosse um medicamento que vai trazendo conforto e alívio à dor. Porque você sabe que o Senhor está agindo, não é a força do Paulo, não é a força da Luísa, do Sebastião, é a força do Senhor. Se você se posicionar, você fizer a sua parte, você pode ter certeza que Deus faz a dele. Lá em Efésios fala: e havendo feito tudo, que vestido todas as peças da armadura, permaneça firme. Deixa o barco pegar fogo. Entendeu? Porque você tem que fazer a sua parte. Sexta orientação: orar continuamente sobre os pecados que toleramos. E aí você fala em relação a você, não em relação ao outro. Colocar na presença de Deus a mentira, a fofoca, o olhar malicioso, as palavras fúteis. Coloque na presença do Senhor. Eu pratico isso. Lembra do pecador lá, do publicano? Tem misericórdia de mim, Deus. Eu não consigo parar de falar mal da Diene. Não consigo. Ela me irrita. E você começa a colocar na presença do Senhor, o Senhor ele vai tratando. É mentira, tá, Diene? Fica triste, não. Senão a Diene ela não volta mais para a igreja. Entendeu? O pastor ele está com raiva. Ele usou o altar para falar da mágoa dele no coração.
Isso acontece, hein? Orar continuamente sobre os pecados que toleramos. Isso está pressuposto na segunda orientação, que nós falamos sobre a dependência do Espírito Santo, e na quinta, da memorização dos versículos. Todavia, é importante destacar a oração como uma das orientações mais importantes da luta contra o pecado, uma vez que é por meio dela que reconhecemos que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Se você não se apresentar perante o Senhor, todas as vezes que você pecar, seu coração endurece. É aquela música: eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas. O que ele está falando? Ele está falando que ele reconhece o pecado nele, e ele vai de novo naquele que pode resolver o que é, Deus. Senhor, estou aqui de novo, porque eu cometi esse pecado de novo, me ajuda. Também por meio da oração que reconhecemos continuamente a presença e a insistência dos pecados na nossa vida. Se você não ora, você não está reconhecendo a existência de Deus. Quando você, no quarto ou em qualquer lugar, você começa a falar, a menos que você seja louco, você sabe que você está falando com alguém, e aquilo te traz paz. Como é bom quando nós falamos com alguém, não é? Nós estamos com uma dificuldade. É só de você falar com a pessoa, uma pessoa que pode realmente te ajudar, não é com qualquer pessoa e a todo tempo, porque é murmuração. Buscar pessoas que possam te ajudar, e você abre o coração, parece que aliviou, estou pronto para continuar caminhando. Recebo instruções, aplico na minha vida e continuo caminhando. Devemos orar de dois modos pelos nossos pecados sutis. Primeiro, de modo planejado e consistente, talvez em nosso tempo a sós com Deus. Nós temos que planejar as nossas orações. Você tem que ter alguma estratégia para você, como na área financeira, você pode ter uma série de estratégias. Na área espiritual também você tem estratégias. Planeje como que você vai levar a presença do Senhor. Talvez você escreva os pecados que você tem, coloque num papel. Talvez você coloque versículos nos locais onde você, na sua casa ou no seu trabalho, com frequência você comete aquele pecado. Você coloca lá o versículo, aquilo que te leve a agir. Aí eu como demais, então eu vou colocar na geladeira. Nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Não é verdade. Você chega lá, eu não estou com fome, mas eu vou comer. Aí eu olho e falo: cuida do templo do Espírito Santo. Não sabeis que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Essas coisas fazem com que nós mudemos o nosso comportamento. É como se fosse um alerta. É como quando você está dirigindo, ou quando você vai atravessar uma rua e o farol está piscando. Você falou: espera um pouquinho, eu vou pensar se eu vou atravessar ou não. Está verde, eu olho, eu dou a mãozinha e passo. Mas você toma alguma atitude. E esses versículos, essa forma de agir, vai fazer com que você se policie. São alertas para você não agir de uma maneira errada. Segundo, fazer uma oração relâmpago pedindo socorro ao Espírito Santo sempre que nos depararmos com situações que engatilham de nossos pecados. Então primeiro você tem que ter um tempo de oração devocional, ponto. Mas você está fora do seu tempo devocional. Você está na rua, a pessoa te fechou. Naquele momento você fala: Deus, me ajuda, me socorre. Isso é oração relâmpago. Sangue de Jesus, sangue de Jesus, meu Deus, me ajuda. Não é algo mecânico, é uma coisa que procede do Espírito. Então você tem que ter tanto um tempo de oração programado, como também tem que ter a sensibilidade de clamar pela ajuda de Deus assim que necessário. Sétima orientação: envolver um ou mais cristãos em nossa luta contra os pecados. Você tem pessoas para te ajudar. Não é qualquer pessoa. Não são todas as pessoas. Porque uma coisa é você ir a uma pessoa pedindo ajuda. Então você vem para mim, sou seu pastor, você precisa de uma ajuda espiritual, alguma direção, você está compartilhando comigo algo que vai ficar comigo, e eu vou te dar instruções, não do que eu acho, não do que eu penso, mas do que a Bíblia diz.
Se você começar a ouvir conselhos do que a pessoa acha, se ela começar a falar palavras assim, eu acho, a Bíblia diz. Você vai ouvir conselhos do que a Bíblia diz. Compartilhe com dois irmãos para que eles possam orar, para que eles possam ajudar. É o contexto da exortação de Mateus capítulo 13, 18. Eu sempre troco os versículos. A pessoa lá foi pega em pecado e ela é exortada. Se não foi, leva uma testemunha. Se não resolveu, apresenta para a igreja. Não é para todo mundo falar assim, lá, a Diene, pecou sem vergonha, pecadora miserável, não vai tomar santa ceia, coloca ela no canto lá. Não, não é isso. É para a igreja poder ajudar. Quando vê a Diene baixadinha, assim, triste, Diene, posso ajudar você? Aquela luta não passou ainda, posso ajudar? Está passando necessidade financeira, posso ajudar você financeiramente? Esse é o contexto. Então nós temos que envolver um ou mais cristãos em nossa luta contra os pecados sutis. Naturalmente, esse deve ser um relacionamento mútuo que nos leve a exortar, encorajar uns aos outros e orar uns pelos outros. Não procura gente que vai olhar para você e falar assim, você está bem, vai, faz mesmo, xingou, bate de volta, que nem aquela doutora lá, ele sumiu, some também. A Bíblia explica que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor recompensa no seu trabalho. Jesus, quando manda os discípulos de dois, porque se um cair, vem cá, irmão, deixa eu te ajudar a levantar. É bom você andar com alguém. Nós temos dificuldade nos dias de hoje, nas nossas distâncias, de nós termos uma pessoa que a gente possa compartilhar coisas, pessoas que possam ter um tempo de oração. Vamos sentar junto e ter um tempo de oração? Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10. Eclesiastes, Antigo Testamento. Naldinha começou a meditar. Eclesiastes 4, versos 9 e 10. Ele diz: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se cair, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Que é uma condição que a gente sempre fala, e quando Sebastião Mora fala sobre a pessoa estar como a brasa no braseiro. Eu vou só congregar pela internet. Se não há possibilidade, amém. Mas é diferente se está presencial. No presencial a gente olha no olho. É diferente. Mas a pessoa está sozinha, está separada. E o que acontece é que ela cai e ninguém ajuda ela a levantar. Não sabe que ela caiu. Não sabe da dificuldade. Não sabe o que está acontecendo. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Lembra do bom samaritano? Ele estava viajando sozinho. Ele caiu pelo ataque dos bandidos lá. Quem o ajudou? Ninguém. Ele estava sozinho. Passou o sacerdote. Não conheço. Não tenho relacionamento. Passou o levita. Eu colocar a mão nele, ele pode estar morto, eu não vou participar da Páscoa. Aí passa o samaritano. O samaritano é esse amigo que andou, que encontrou ele. Foi lá, pegou ele, colocou no lombo do seu animal, levou até a estalagem, falou assim: cuida dele, estou aqui adiantado. Quando eu voltar, eu pago o resto. Deve ter dado, provavelmente ele deixou algum penhor, alguma coisa lá. Porque senão era muito fácil, né? Eu chego aqui e falo assim: você me empresta seu carro? Empresto. Toma R$1.000 aqui. Quando eu voltar, eu te devolvo. Diferença. Tem que ter tido algum tipo de calção, entendo eu. Que foi algum selo, alguma coisa. Porque tem uma passagem que fala de uma prostituta que ela recebeu o selo da pessoa. Para o que? Não tenho dinheiro, mas quando você me devolver, você vai trocar. Eu troco o selo por alguma coisa. Entendeu? Alguma coisa tem. Só desejamos avançar na batalha contra o pecado se
desejamos avançar na batalha contra o pecado, temos de ser vulneráveis e responsáveis uns pelos outros. E encorajar uns aos outros. Então nós temos que entender que se nós nos colocarmos numa posição de super santos, que nós não precisamos da ajuda de ninguém, as pessoas naturalmente vão olhar para você como o quê? Lembra do exemplo que eu falei da pulseira verde? Pode esperar. Mas se a pessoa ela sinaliza que realmente a coisa é importante, as pessoas vão dar importância. Tem aquela passagem do juiz lá, que ele era um juiz iníquo, ímpio, e a mulher todo dia ia lá. Todo dia ele falou assim: olha, eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer para ela parar de me atormentar. Então nós temos que exteriorizar a nossa preocupação, o nosso coração, para que a gente possa ser ajudados. Se desejamos avançar na batalha contra o pecado, nós devemos abrir a guarda. A pessoa vai se aconselhar comigo, não fala nada. É que nem você ir lá para o médico fala: como é que você está? Tudo bem, tudo certo, não tenho nada de ruim. Como é que o médico ele vai te ajudar com alguma coisa? Não tem como. Nós temos que ser vulneráveis e também olhar para os outros como também doentes. Porque às vezes a gente acha que só a gente merece, só a gente que tem necessidade. Não é. Todas essas orientações são demais para a sua cabeça? Nada de estresse. Pequeno resuminho para você. Primeiro, use o Evangelho. A palavra ela é essencial. Sem as Escrituras não tem saída. Segundo, dependa do Espírito Santo. Seja para você entender o que as Escrituras estão falando, como também para você colocar em prática aquilo. Reconheça que você é responsável. Se você não entender como publicano que você é pecador, você não vai ser tratado. Jesus Cristo fala: só precisa de médico aqueles que estão doentes. Os discípulos fariseus olham assim: se ele soubesse com quem ele está sentado, ele não ia se sentar com publicano e pecador. E Jesus olha para ele e fala: eu me assento com aquele que está doente. Se você se declara doente, ele te ajuda. Enquanto você achar que você é onipotente e você não precisa de nada, ele deixa você caminhar no seu caminho. Romanos fala sobre isso. Deus entregou o coração daquelas pessoas à sua própria vontade. Use o Evangelho, dependa do Espírito Santo, reconheça que você é pecador. Quarto, identifique os pecados que você tem cometido. Só você pode identificar. Alguns dos outros identificam, mas aqueles que estão escondidinhos no seu coração, ninguém sabe. Você vai na igreja uma vez por semana. O que você faz na rua, ninguém sabe. Quinto, memorize e faça uso de versículos apropriados. É claro que para você memorizar, você primeiro precisa ler a Bíblia. Tenha um tempo de qualidade com o Senhor, buscando versículos que podem agir dentro desse contexto. Sexto, cultive a prática da oração. Você decorou os versículos, utilize ele nas suas orações. Para de viajar na maionese e comece a usar versículos. Senhor, eu sou pecador e eu preciso da tua ajuda nisso, porque a tua palavra diz isso. Senhor, eu estou procurando fazer as coisas que são necessárias para manter a minha casa financeiramente, e eu confio que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me dá sabedoria, Senhor, porque naquele versículo assim a frase fala isso. É como se você estivesse dialogando com Deus como juiz, e você está apresentando os versículos como as leis que regem o funcionamento. Você não está colocando Deus na parede, você está utilizando daqueles versículos que foram inspirados pelo próprio Deus em relação a pessoas que estavam passando dificuldades. Use-os. As nossas orações elas têm que ser pautadas nos versículos e não no que a gente acha, no que a gente pensa. Sétimo, chame irmãos em Cristo para estarem ao seu lado. Você precisa de ajuda. Você precisa. Não tenta fazer sozinho que você não consegue. Você precisa de ajuda. Não se desespere. Não se desespere. Deus levanta pessoas para te ajudar. Ore pedindo: Deus, eu preciso de pessoas que me ajudem. Lá nos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, a pessoa tem uma condição que chama padrinho. O que é o padrinho? É uma pessoa que você pode ligar a qualquer hora para que você possa abrir o seu coração e pedir ajuda. Pela misericórdia de Deus, Deus me colocou nessa função. Eu sou o seu padrinho. Pai menor. Pai maior é Ele. Pastor, você me ajuda a lidar com essa situação? Nós vamos juntos trabalhar essa situação.
Buscar do trono de Deus a solução, para que Deus possa nos orientar. Ao fazer uso dessas orientações, lembre-se de que o seu coração é um campo de batalha. Não ache que está tudo certo aqui não. Gálatas 5,17, lembra? A carne milita contra o espírito milita contra a carne. É guerra. O tempo todo o tempo. Nessa guerrilha, a carne levará vantagem algumas vezes. Ao mirar um pecado em especial na intenção de matá-lo, sua situação pode piorar antes de você melhorar. Às vezes, para você melhorar, você piora. E isso é muito desesperador, porque parece que Deus está fora, não está no controle. Você apresenta a Deus uma dificuldade e, em vez de melhorar, piora. Será que eu tomei o caminho certo? Se você tem a certeza que Deus te orientou, aguarde o mover dele. Anime-se, porque isso é normal. O Espírito Santo usará sua desobediência e derrota ocasionais para fazê-lo enxergar a profundidade de seus pecados sutis e levá-lo a entender o quanto você depende do poder do Senhor. É a forma de você se expor. Quando você chega no médico, o médico chega e fala assim: você pode tirar a blusa? Pode abrir a boca? Vamos fazer um exame de sangue. Ele está expondo aquilo que está dentro de você. Ao examinar alguns pecados que normalmente toleramos, nós vamos trabalhar algumas sugestões práticas a respeito de como lidar com eles. Contudo, essas 7 orientações gerais, elas são sempre aplicáveis e você tem que gravar isso. Eu vou colocar lá no grupo da igreja. Use o Evangelho, dependa do Espírito Santo, reconheça a sua responsabilidade nos pecados, identifique os pecados que você tem cometido, memorize e faça uso de versículos apropriados, cultive uma vida de oração e peça ajuda a irmãos. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és fiel e Tu és maravilhoso, Pai. Nós, sem Ti, nada podemos fazer, mas com o Senhor nós saltamos muralhas. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Vamos encerrar 10 minutos antes. Acabou esse tópico, não tem por que eu ficar enrolando, nem entrar no novo. Quero agradecer a você que se dispôs a estar aqui de uma forma virtual, presencial, e aí um nome bonitinho, chama On Demand. O que é On Demand? Que você assiste depois o vídeo. Que Deus possa te abençoar, te conceder graça, que o Espírito Santo possa te livrar de todo mal. À noite, nós estaremos mais uma vez nos reunindo. Agora vamos iniciar o terceiro capítulo da Epístola a Pedro, 1 Pedro. Vamos tratar de alguns temas interessantes. E eu convido você a estar aqui conosco às 19 horas. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda a graça. Amém.